Já está com o Billy Lima aqui, que daqui a pouco vai falar com a gente sobre os esportes, né? Billy, bom tê-lo aqui. Tem bastante novidades aí acontecendo, tem várias para a gente conversar hoje. Vamos começar sobre essa venda de ingressos. Acho que é um assunto que está na pauta aí, porque teve diversos problemas no site para comprar ingresso. Inclusive teve uma fila quilométrica no Mineirão e até saquearam a loja ali do Cruzeiro, lá perto também do Mineirão, né? É verdade. A procura por ingresso foram muito grande, né? E o sistema que estava vendendo os ingressos pela internet acabou tendo um pane, um problema, o que atrasou em várias horas a venda e a procura bastante, tanto no Mineirão quanto na sede do Barro Preto, lá no Cruzeiro. E fila gigante. Eu estive na terça-feira, eu fui fazer a cobertura aqui no Mineirão e 6 horas da tarde da terça já tinha uma fila gigante. E chuva e o povo na expectativa, barracas ali esperando. E infelizmente na sede do Cruzeiro, que tem uma loja anexa, né? Os vândalos quebraram a vidraça e levaram alguns produtos, entre camisas masculinas e femininas, que isso causa um prejuízo para o clube. Isso não é só vândalo, é um ladrão, os ladrões. Eu li que verdade, isso não é torcedor, R$60 mil foi calculado em prejuízo, verdade. Que para uma loja é muito dinheiro. Com certeza. Até porque esses não podem ser considerados torcedores, né? A gente falou isso no café, sobre esse crime dentro da torcida organizada, disfarçado de torcedor, né? Bom, então, realmente, mas agora está tudo normalizado, o pessoal conseguiu comprar os ingressos? Já normalizou, se eu não me falha aqui, já foram comercializados mais de 45 mil ingressos para as duas torcidas. Quanto? São de 58 e alguma coisa, então porque teve uma redução, né? Sim. Mas a Minas Arenas já emitiu uma nota ontem dizendo que vai prorrogar o prazo para a venda dos ingressos para que quem ainda não conseguiu adquirir seus ingressos, tanto pela internet quanto nas bilheterias, ainda possa estar adquirindo esses ingressos até o próprio domingo, né? Já que a gente está falando de Atlético e Cruzeiro, o Atlético começa aí, o técnico Cuca, né, fazendo algumas experiências, inclusive uma inusitada, que muitos pensavam que não daria muito certo jogar junto o Jô e o Alexandro. E ele fez algumas experiências com os dois jogando junto. Qual que é a sua opinião? Apesar de também falarem que o Tardelli está chegando, dá pra gente falar desse tema também. Se o Tardelli chegar, os dois não jogam juntos de jeito nenhum. Acho que o Tardelli mais um. Sem o Tardelli, dá para jogar os dois juntos? Dependendo da circunstância do jogo, até que dá para utilizar os dois. Mas eu acho que o Araújo ainda sai um pouco na frente devido à velocidade e jogar um pouco mais pelas pontas, né? E enquanto o Jô e o Alexandre ficam um pouco mais centralizados. O Cuca fez um treino mais físico ontem, né, com os jogadores do Atlético, o preparador físico passou esse treinamento para os jogadores. O Moraes, que também vinha bem, acabou sentindo uma dor na coxa e fez uma ressonância para ver se tem alguma lesão de um grau um pouco maior, porque pode acontecer que ele seja poupado também do jogo. Hoje à tarde está previsto o reconhecimento do gramado no Mineirão, caso não chova, porque ontem, no caso do Cruzeiro, foi impossibilitado de fazer esse reconhecimento, porque as chuvas foram muito fortes, né? Então isso poderia acabar atrapalhando. Aí o técnico Marcelo Oliveira preferiu fazer as atividades na Toca. E hoje também o Cruzeiro vai fazer uma atividade, porém de portão fechado. A imprensa não vai poder acompanhar. Para variar, né? E esse papo do Tardelli, rapaz? Tardelli vem ou não vem? O Tardelli, mas não falta. Tardelli, mas não falta. Porque, isso é verdade. Muito boa isso aí. Até o Algarrafa lá botou um comunicado dizendo que está muito em fase de finalização para os árabes colocarem isso no site praticamente fechado, né? Veja bem, ontem, na quinta-feira, fechou-se a janela de transferência para os times do Catar. O que acontece? O Diego Souza não está, o Tardelli não está mais inscrito no Algarrafa. E no lugar dele entrou o Alex, né? Então isso quer dizer que ele não tem mais vínculo com o clube, tem que ser negociado. Então ele provavelmente deve vir mesmo para o Atlético Mineiro. Isso é questão de tempo, né? Sim. De repente o presidente pode acabar anunciando hoje, amanhã, ou no próprio domingo, ou na segunda-feira. É questão mesmo de tempo, acertar aqueles detalhes burocráticos para que ele possa mesmo voltar, né, ao Atlético Mineiro. Agora, também tem o papo do Diego Souza, né? Você até tocou no assunto dele. O Cruzeiro está com uma situação pendente com o Diego Souza, que a documentação dele não está totalmente regularizada. Talvez nem jogue o clássico, é isso? Provavelmente ele deverá ficar fora desse clássico, porque a documentação não chegou a tempo, a CBF tem um prazo para que faça essa regularização, então provavelmente o torcedor não verá realmente a estreia do Diego Souza. Que é um déficit enorme para o time do Cruzeiro, né? É um baita reforço para o time na temporada, né?
E o Marcelo Oliveira também apareceu com uma nova dúvida. Ele tem dúvida entre o Anselmo Ramon ou o garoto Vinícius ali no ataque do Cruzeiro, né? Que também está jogando muita bola. O Vinícius está jogando muito, tem 4 gols já na temporada, nos treinos, nos jogos treinos que ele fez em um amistoso. E o Anselmo Ramon voltou de uma pequena contusão que ele teve, né? Então ele vai ter que brigar aí com o Vinícius Araújo para ver se... E esses jogadores que estão contundidos, por exemplo, que né, às vezes tem que passar um tempo se recuperando, eles acabam sendo um prejuízo muito grande para o clube, né? Com Porque certeza. eles não estão recebendo, não estão produzindo, a torcida está cobrando, precisa do resultado do jogador. Às vezes investiu-se muito naquele jogador, né? E a expectativa também, porque o treinador ele passa a semana inteira fazendo treinamento em cima daquele jogador. Sim. E de repente o cara acaba machucando, ele tem que mudar todo o seu perfil de jogo, colocar um jogador diferente, que joga de forma diferente, uma posição um pouco diferente, né? O Diego Souza ele é muito habilidoso. Aí, claro que agora o Marcelo Oliveira vai pensar numa nova opção para que possa suprir a falta dele no meio-campo do Cruzeiro. O Cruzeiro estava fazendo um time bem baseado no Diego Souza mesmo, então é mudança radical mesmo para o Mas Cruzeiro. aí seria talvez uma estratégia muito inocente de um treinador fazer montar uma equipe baseada em um jogador, geralmente esperando quando o cara se destaca, é a mesma coisa do Santos pro Neymar, guardadas as milhares de proporções diferentes entre Neymar e Diego Souza, mas quando o jogador passa a ser referência, o armador do time, é o que o São Paulo espera do Ganso, então o pessoal meio que joga em função, e ele é meio maestro na cabeça do técnico do Cruzeiro, né? Assim como era na época do Montijo. Era montado o time em cima da qualidade do Montijo, porque todo mundo sabia que ali naquele meio ele seria o responsável para fluir a jogada. Para distribuir bem. Quando o Montijo não jogava, o técnico tinha que arrumar um substituto e trabalhar o treinamento em cima daquele substituto. Pois é, mas aí, por exemplo, eu penso que o técnico deveria ter uma visão muito mais ampla do que focar em apenas um atleta, porque se ele tem ali, em média os times têm o quê? 20 e poucos jogadores, atletas, né? Chega até 35. Pois é, quer dizer, ele precisa olhar para o banco e começar a pensar outras possibilidades. Até mesmo porque ele vai ser um cara que vai ser um estrategista diferenciado. Esse treinamento secreto de hoje... Porque todo mundo já espera, né? Tem lá o Diogo Souza, todo mundo já espera. O técnico vai montar em cima dele, mas o cara tem que ser estrategista. Com certeza. Esse treinamento de hoje pode até ser que haja essa mudança, né? Por isso que já vai ser um treino secreto justamente para isso. Né? Agora tem algumas coisas para a gente falar de voleibol também. O Cruzeiro tomou uma lavada do SESI lá em São Paulo, né? E também perde a liderança porque o time do Rio venceu, né? Fala um pouquinho sobre esse voleibol. Aliás, o voleibol aqui em Minas Gerais é muito difundido, né, Billy? Com certeza. O engraçado é que o Sada, ele demorou para poder passar o Rio de Janeiro. Aí ele acabou vencendo o Rio de Janeiro, assumiu a liderança e ontem em São Paulo, infelizmente, acabou perdendo o jogo e perdendo a liderança do campeonato. Mas o time do Cruzeiro, do Sada Cruzeiro, é um time muito forte, entendeu? O Leal, o Douglas, o William, o Serginho, são jogadores muito bons, né? Sim, já passaram pela seleção. Ali. Então, isso aí faz com que, talvez na próxima rodada, o time volte a buscar a liderança de novo. Talvez o vôlei pode encarar como uma fatalidade. Normal, né? O César estava jogando em casa. O Minas também acabou vencendo ontem também. O Minas venceu exatamente. 8ª vitória consecutiva. Muito bom o campeonato do Minas, mas ainda tem muitos jogos ainda pela frente para decidir. O pessoal pensa que eu conheço tudo aqui de voleibol, mas eu tenho a minha voz da consciência, que é a Thaís, que sabe tudo. A Thaís sabe tudo. Então, de voleibol, tudo que ela vai me ajudando aqui. Futebol até manjo. Até vou falar de futebol com você, vamos terminar falando da Libertadores, porque aconteceu 2 fases inusitadas. Um é o Grêmio, né, que passou, a gente falou até disso, e o São Paulo, que sentiu de verdade a altitude. Aliás, há quem diga que sentiu a altitude, porque não é fácil jogar 3.800 metros acima do mar, é muito complicado mesmo, mas também dizem que a elasticidade do resultado ganhou de 5-0 aqui, então deixou meio que o jogo correr. O Rogério Ceni pagou geral, ficou doido, ficou bravo e falou que um time grande não pode, nem com essa diferença de 5 gols, tomar uma virada daquela. O segundo tempo foi ridículo, atípico. O primeiro tempo, São Paulo dominou para variar, como foi lá contra o Bolívar em São Paulo, né? É um relaxamento natural. Depois de você vencer de 5-0 e subir 3.800 metros de altitude para jogar contra um time que você sabe que jamais teria condições de vencer por um placar tão elástico, e aliado a essa falta de oxigênio que proporciona, né, jogar nesse nível tão alto, o time acabou relaxando ali, mas
Para o São Paulo já estava tranquilo, o Rogério Ceni cobrou mesmo, porque ele é um líder, ele tem que cobrar, né, para que isso não aconteça em outros jogos, no caso do São Paulo, que vai enfrentar o Atlético Mineiro. Então ele já impõe esse respeito, né, para a primeira partida que vai acontecer aqui em Belo Horizonte, mas isso é normal acontecer. E no caso do Grêmio, você falou e aconteceu até algo triste, né? Que foi aquela queda do alambrado no estádio, estádio novo, que não suportou a chamada avalanche da geral do Grêmio. E também o Ministério Público já pediu que acabe com aquilo ali, ou então vai acabar interditando o estádio, porque poderia ter sido um acidente maior, né? Se caso aquele fosse de 3 metros, assim como já foi no Mineirão, a gente poderia ter tido um final infeliz de novo no Rio Grande do Sul, né? Billy, a gente quer te agradecer. Você volta semana que vem para falar mais de destaques e esportes, quem sabe mais vitórias do meu time São Paulo. Com certeza, vamos falar do pós-clássico também. Também, vamos ver isso vai esquentar. Clássico agora. Sem esquecer isso vai dar assunto a semana inteira. Paz. Com certeza. Isso vai dar assunto a semana inteira. Todo mundo torça em paz com sua camisa, mas sem violência, porque Maravilha. Futebol é alegria e nada de violência. Maravilha. Obrigado, viu, Billy? Eu que agradeço.